Você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre psicanálise? Bom, tem muita coisa sobre psicanálise circulando em tudo quanto é canto, né? Tudo quanto é lugar. Mas a gente sabe que algumas dessas informações são boas, são bem produzidas, estão bem fundamentadas, inclusive na própria obra freudiana, enquanto outras coisas são verdadeiras simplificações. A psicanálise sempre foi alvo de muita admiração, de muita perseguição também, e de muita simplificação. Então, por exemplo, vale a pena continuar lendo Freud? Freud é uma pessoa que ainda tem coisas relevantes, importantes e necessárias de serem conhecidas hoje, no século XXI. O que é sexualidade em Freud? O que é fetichismo em Freud? O que é pulsão de vida, pulsão de morte, complexo de Édipo? Estou aqui citando termos chaves para a gente compreender o texto freudiano, né? Pois bem, se isso tudo lhe toca, se isso tudo lhe interessa, se isso tudo lhe afeta, é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. Para conversar com a gente sobre isso, eu estou recebendo uma queridíssima, uma colega de trabalho, psicóloga, psicanalista, mestra em psicologia, doutoranda em psicologia pela Unicap em Pernambuco, minha amiga Michele Calheiros. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor, e fica com a gente que esse papo tá imperdível. Pessoal, eu quero fazer uma pausazinha aqui rápida para anunciar uma novidade muito bacana aqui no Ser Psicast. Pensando em capacitar mais ainda a categoria, os psicólogos e psicólogas no Brasil, a Ser Psicólogo acabou de realizar uma parceria com a maior empresa de contabilidade do Brasil, que é a empresa Contabilizei. A Contabilizei está presente há muitos anos no Brasil, atendendo a milhares de clientes, inclusive dando assessoria contábil, fiscal a milhares de psicólogos e psicólogas pelo Brasil. Você já pensou em se tornar pessoa jurídica? Você faz ideia de quais são as muitas vantagens de você se formalizar enquanto pessoa jurídica? Pois é. A Contabilizei existe para nos assessorar aí nessa área, que é uma área tão importante que a gente não estuda na faculdade. Muitas pessoas nem fazem ideia do quão é importante nos tornarmos empresa, nos tornarmos pessoa jurídica, ter o nosso próprio CNPJ. Você tem interesse em todas essas coisas? Olha só, aqui embaixo da tela vocês vão encontrar um QR Code que vai colocar vocês em contato direto com a Contabilizei. Utilize esse link que está aqui embaixo e o pessoal está prontinho lá para tirar as suas dúvidas e te dar a melhor assessoria possível. Oi, Michele, como é que você vai? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Ótimo, que bom. Estou muito feliz em ele receber aqui, tá bom? Para quem não sabe, Michele é uma colega, uma ex-colega de trabalho, demos aula na mesma instituição por alguns anos, estamos nos reencontrando aqui, eu estou muito feliz, muito surpreso, tá? Muito satisfeito porque lhe admiro muito profissionalmente, sei da sua competência. Michele, a gente tem um ritualzinho aqui no início do podcast, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Eu faço 2 perguntas a todo mundo que senta aí, onde você está. Conta pra gente um pouco, primeiro, sobre a sua formação, tá? O que é que você fez de graduação, de mestrado, de especialização, que tiver, doutorado, e a tua atuação profissional, o que é que você faz como psicóloga? Bem, eu começo na graduação de psicologia, há algum tempo atrás. Sim. E aí já vou dando spoiler. De cara, acho que no terceiro período eu já me reconheci ali na psicanálise. Me apaixonei por Freud. Rapidinho? Foi de cara, terceiro período, ainda lembro como se fosse hoje. O que é? Foi uma aula, foi um professor, foi um texto? O que foi? Você lembra? Foi Freud, foi ele. Eu sei que a influência do professor ela é inquestionável, mas sim, foi Freud. Pensei assim, nossa, é por essa seara que eu vou entrar, né? Que até então eu pensava que era
Difícil, né? Terceiro período. Mas não tinha nada anterior? Você não tinha, antes da graduação, foi um encontro inédito, foi isso? Eu acho que você falou a palavra certa. Deleuze fala isso, né? Sim. Que o encontro é do inesperado. Não é um encontro marcado como a gente se encontrou hoje. É um encontro que nos toma, né? Eu acho Sim. que eu fui tomada por Freud. Confesso que neguei, será que é isso e tal, mas de volta eu retomo ele para minha vida e assim eu sigo. Então, eu fiz mestrado na Unicap, Sim. pela linha de psicanálise. A Unicap em Recife. Em Recife, isso. Na linha de psicopatologia e psicanálise, né? Estudei ali por volta do TDAH e sua leitura a partir da psicanálise, né? Olha, legal. Fui fazer esse questionamento com o DSM, com todos os diagnósticos que estavam em voga, né? Estão em voga, né? Sim, ia falar na sim. época, mas está super atual, né? Sim, esse debate, inclusive, está fortíssimo, né? Psicanálise TDAH. Eu acho que hoje o podcast vai me dar margem para isso. Passo pelo CPPL lá em Recife, que é o Centro de Linguagem e Psicanálise, né? Para estudar as crianças ali com espectro autista, né? Que eles não nomeiam dessa forma. Então, faço a formação em criança e adolescente pelo CPPL lá em Recife. Caminho nessa área e chego no doutorado, né? No processo de doutoramento que eu estou, né? Já no processo final, sempre na mesma linha, né? Psicopatologia é psicanálise. Maravilha, maravilha. E trabalho com a clínica, né? Profissionalmente, você foi professora? Eu já falei, né? Fomos colegas, você foi professora universitária. A docência foi um grande presente, eu acho. Eu acho que quem caminha pela pesquisa, quer dizer, pelos processos de graduação mesmo da academia, a gente vai desaguar na sala de aula, né? Transmitindo isso de certa forma. Então, passei alguns anos na docência, talvez eu volte, não sei, mas por enquanto só a clínica. Certo. E a sua clínica, Michele, ela tem algum tipo de segmentação, assim, você atende só criança, adolescente, jovem? Sim. É aberta? Como é? Não, eu atendo criança. Você atende criança? Eu atendo criança. Olha aí, que nossa. Atendo criança e adulto. Criança e adulto. Muita coisa já, né? Mas eu não sabia não que você trabalhava com um público infantil. Sim. Você atende criança. Desde sempre? Desde sempre. Tanto que a minha formação lá no CPPL foi de criança, né? Foi por esse viés. Criança faz análise, Michele? Sim. Criança tem... A partir de que idade? Eu já cheguei a pegar uma criança de 2 anos e meio. 2 e meio? De fraldinha, chegava de fraldinha, né? E atender como psicanalista? Sim, brincando, né? Sim, e aí, sim. Por meio do lúdico. Isso, no caso em questão, era para um resgate de linguagem. Sim. Porque a psicanálise vai trabalhar com essas questões da linguagem, do inconsciente, do lúdico, né? Então, não tem. Eu acho que é muito da demanda que vai, né? Eu acho que isso foi muito debatido na época de Freud, né? Porque até então, quando Freud inicia a psicanálise, ele inicia pelo adulto. Isso. Por isso que eu arregalei o olho, assim. É verdade. Mas aí, depois começa, aí entra majestosa Melanie Klein, né? Klein. Que entra numa briga, nos bastidores da psicanálise, viu? Entra numa briga ferrenha com a Freud. Ela diz, não, é possível sim analisar uma criança e existe um superego muito arcaico e que a gente vai dar conta disso. Ana Freud se opunha a isso? Ela é a psicologia do ego. Sim. E aí ela, claro, a gente entende, né, que o pai apoiou a Ana Freud. Sim. Então, assim... Mas além de Melanie Klein, tem outras pessoas também que entram, digamos, nessa... nesse jogo, o Winnicott. O Winnicott vem depois, né? Ele vai beber da água de Melanie Klein. Ah, é? Sim. Ele vem ali, porque assim, as escolas vão se... Freud começa lá na Europa, em Viena, depois com a guerra, que a gente vai tocar nesse assunto, vai disseminando e precisa fugir de tudo, aí começam os núcleos a aparecer. Então, a grande força vem da escola inglesa, né? Que muita gente foi para lá. Freud termina a vida em Londres, né? Morre em 39 em Londres, exilado. Ele é acolhido em Londres, porque senão ele ia ser dizimado. Sim. Por conta da origem judaica. Apesar de que ele não seguia por esse... Sim, ele não era um judeu devoto, né? Mas ele reconhecia essa linhagem cultural, né? O pertencimento a uma cultura judaica, o que alguns chamam de judeu secular. O cara reconhece que tem uma linhagem com o povo judaico, mas não adota, por exemplo, a religião,
os costumes, né? Então, Freud acho que era um pouco disso. não é por acaso Sim. que Freud termina sua vida, né, termina a sua escrita em 1938 com Moisés Moisés e o Monoteísmo. Livro que, veja se eu estou errado, que trouxe problemas para ele com a comunidade judaica. Pelo pouquinho que eu li o Moisés e o Monoteísmo, e depois eu fui ler um pouquinho dos bastidores do livro, dos impactos. E esse livro trouxe problemas para Freud entre a comunidade judaica porque ele critica muito a figura de Moisés, ele relativiza. Ele começa dizendo que Moisés é um egípcio, nasceu no Egito. Né? Que isso, para o judeu, é uma heresia, um vilipêndio, né? Porque Moisés é uma figura lá da Bíblia, né? Muito importante. Mas Freud é um crítico, né? Exato. Não tem compromisso com dogma religioso. Na verdade, se a gente voltar um pouco no tempo, né? Se a gente for em Futuro de uma Ilusão, de 1928... Sim. Eu li também. Foi? Ele vai criticar isso. Sim, né? sim. Porque em 1921, voltamos mais um pouco no tempo, em 1921 ele está em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele está falando de um líder. Isso. E o cuidado que a gente deve ter com isso, né? Ele não... Eu acho que as pessoas fazem uma interpretação um pouco equivocada. Futuro de uma Ilusão, não é Freud dizendo, isso não existe. Não é isso que Freud está fazendo. Freud está dialogando. O que Freud chega em um determinado momento é querer saber a origem da origem. Isso. Então, por isso ele precisa ir nas religiões. Ele é uma pessoa que transitou por todas. Ele fez questão de ir lá estudar, criticar, pensar por toda a destruição que tinha acontecido na época. Uhum. É isso mesmo. Bom, a gente já está aqui, o papo já esquentou, né? A gente está aqui, Freud, e eu tenho uma pergunta mais básica para lhe fazer. Bora lá. Você é psicanalista apaixonada, que todo mundo sabe, quem me conhece, né? Eu sei disso. E psicóloga também. A gente está num momento, Michele, de neurociência, de psicologia baseada em evidências, essas coisas que circulam com muita força, principalmente nas redes sociais, tem um apelo muito forte e tem uma adesão muito forte. Então eu vou lhe fazer uma pergunta bem basiquinha, tá? Nesse contexto que eu resumi aqui, precisamos continuar lendo Freud? Freud continua sendo útil? Sim. Eu sei que fazer essa pergunta você já sei o que vem por aí, mas assim, como é que você sustenta isso? Assim, o que Freud tem a dizer no século XXI? Que pergunta interessante, muito boa. Eu acho que a gente podia começar pensando sobre o cenário da psicanálise no mundo moderno. Certo. Posso começar por aí? Mas claro, por favor, fica à vontade. Então vou começar falando sobre os bastidores da história da psicanálise, tá? Vou tentar trazer muita metáfora para que as coisas fiquem mais palatáveis. Perfeito, certo? Perfeito. Então, conta-se na história da psicanálise que Freud vai trazer isso para a gente fazer esse recorte, né? Para que campo a gente está entrando, né? A história do pequeno Hans. Pequeno Hans era um filho de um paciente de Freud, um garotinho nos seus meados de 5 anos, em que ele desenvolvia uma fobia, um medo, tá? E o medo era do cavalo. Certo. Tá? Então, o pai levou isso para análise pessoal dele, contando do filho que tinha muito medo. E eu acho que esse é o campo que a gente precisa demarcar da psicanálise em relação aos outros saberes. Veja só, que interessante. Então, o garotinho acordava à noite, na Viena do século XIX, assustadíssimo, porque ele tinha medo. E ele acordava chamando pela avó. Ele sonhava com esse cavalo, é isso? Ele tinha medos. Tá. Né? Tá. Como ele, Independente se sonhava ou não. Como Freud não analisou a criança e sim o pai, só sabia que ele tinha medo, era como se fosse um terror noturno, ele acordava à noite. Sim. E aí ele olhava para a avó e fazia, vó, fala, vó. Reiteradas vezes ele fazia isso. Até que um dia, a avó pergunta, por que você pede para eu falar? E aí Freud, muito esperto, pega isso, né? Para que eu possa te ver melhor. Então a psicanálise começa com isso. Uma consideração do outro e do discurso do outro, da fala do outro em relação aos seus próprios sintomas. Então, se a gente pensar assim, eu vou fazer uma forma bem breve e sucinta do conceito do referencial teórico, mas é uma coisa muito sucinta, só para a gente ter ideia do que eu estou falando. Porque como eu vou nas datas, eu tenho essa necessidade de referenciar, então fica mais fácil as pessoas que estão do outro lado caminhar comigo, porque se você colocar os mesmos óculos, você enxerga o mesmo resultado.
Então, o que é que a gente pode ter aí? A gente vai estabelecer um período entre 1890 a 1897 como um período chamado de publicações pré-psicanalíticas. Sim. É Freud conversando com Breuer. Passou. De 1900 a 1905 é a estruturação do inconsciente. Lembrando que em 1905, que é a interpretação dos sonhos, que é a própria metodologia da psicanálise, né? Que se pergunta, toda ciência tem uma metodologia, essa é da psicanálise, essa é a de Freud. Sim. De 1905 a 1920 seria a consolidação, tá? Da própria psicanálise. Já tem muitas adesões, ela já vira um movimento aí nesse período? Isso. E de 1900, vou voltar lá no 1920. De 1920 a 1938 seria a fase mais madura e a revisão da própria metapsicologia. Sim. Mas eu queria tocar no ponto de 1920. 1920 é o que a gente entende como a virada da psicanálise. Virada de chave. Que sentido? Por quê, né? Porque Freud, até então, lembra que eu disse? Ele estava construindo a concepção de aparelho psíquico, de inconsciente, blá, blá, blá. Só que, em 1917, estoura a guerra. Freud disse assim, não, para tudo, eu preciso pensar. Deixa eu pensar. Freud não retira o que diz, ele reformula o que ele foi trazendo. Se antes ele pensava o aparelho psíquico em relação de constância, em 1920 ele disse, não pode ser isso. O que está acontecendo? As destruições, as barbáries, tudo isso. E aí Freud, não, preciso pensar. E a grande questão, né, a grande preciosidade de toda a desgraça acontecida nessa época é o conceito, é o texto, além do princípio do prazer, que nada mais é do que a pulsão de morte. Isso é 1920. 1920. É o texto de 1920. Só que antes disso ele vai ter um texto chamado Tempos de Guerra e Morte, de 1917. Ele vai dialogar com Einstein. Lembra que Einstein escreve uma carta para ele? Sim, por que a guerra? Why war? Né? E aí Freud vai, né? E Einstein diz, agora é teu campo. Por que isso, né? Então, em 1920, ele vai trazer a grande questão do conceito de pulsão de morte. Mas por que eu estou trazendo isso, né? Porque eu acho que eu queria tocar nisso que a gente estava falando sobre um Freud pensando a cultura, pensando o grupo, pensando a massa. É Freud pensando a influência do outro sobre a subjetividade. Então, se a gente está nos meados de 1920, que é a pulsão de morte, que é essa repetição, infelizmente, vou fazer uma pausa, infelizmente, para dizer que muita gente da psicanálise, e eu vou dizer muita gente boa, isso é muita pretensão me falar isso, né? Mas eu vou dizer. Vai. Faz uma leitura equivocada da pulsão de morte. Dentro da comunidade de psicanalistas, é isso que você está dizendo? A pulsão de morte não é aquela coisa barulhenta, pode ser, mas não necessariamente. A pulsão de morte é pior, ela é silenciosa, ela vem sem barulhos, mas o que ela faz é empurrar o indivíduo para o nada. Tanto que é uma repetição, né? Você vai empurrando silenciosamente, sabe? Naquilo que a gente pode pensar em todos os excessos. Ele não necessariamente, se a gente for pensar de uma pessoa que chega gritando, acontecendo e fazendo, isso não é necessariamente pulsão de morte, como muitas vezes eu já li sobre isso, não necessariamente. Sim. Pessoa que braveja, a pessoa que fala, ali é a pura pulsão de vida. Estou me conservando, o que é que eu estou me protegendo? Pulsão de morte é para si. A destruição para si, levar até o nada. Então, o que que Freud está pensando sobre isso, né? Vai fazer um movimento em que ele começa a trazer textos para falar sobre o outro, a cultura, tanto que eu adoro Psicologia das Massas. Um texto que eu revisito, e toda vez que eu visito eu encontro uma coisa melhor ainda, Sim. sabe assim? Então, por quê? Por que Freud? Porque ele é atual. É só você ler Psicologia das Massas e Análise do Eu. Né? Sobre aquele movimento das massas, lógico que ele está fazendo um diálogo com Leblon, mas ele está falando do movimento das massas, do líder messiânico, das hordas que se fundem, como essa massa é acéfala, como essa massa é excitável, como ela contagia, né, entre si. Mas, tudo bem, só para delimitar o campo. Mas eu acho que o que é importante é o que Freud vai falar logo no comecinho, lá no Psicologia das Massas e Análise
Psicologia das massas, análise do eu, é que ele vai dizer 2 pontos importantes que eu acho que é importante para a nossa conversa. Que seria a psicologia individual, vírgula, é, antes de tudo, social. Exato. Acabou. Essa é uma das frases do início desse texto, né? É, Da exatamente. psicologia das massas. Está lá nesse texto. E a outra que vem em sequência, acho que na segunda, 2 páginas depois, ó, obsessiva, 2 páginas depois, você vai encontrar o outro, é via de regra, rival, adversário, auxiliador e modelo. E forte. Né? Sim. Então, por que Freud? Porque Freud é atual. Por que Freud? Porque Freud vai subverter o discurso da época dele. Então, assim, se Freud começa como eu já delimitei né, do que ele estava pensando em cada época, Freud começa, logicamente, sua própria autoanálise. Freud começa com isso. Depois, ele soma a escuta dos pacientes neuróticos e depois, olha aí a cultura da Viena do século XIX. Mas veja quanto ele não é subversivo. Porque a Viena do século XIX, não só a Viena, mas a Europa toda, estava sob... eu vou botar imperativo, tá? Categórico. Sim. O imperativo de que existiam três tripés, ou melhor, tripé, que sustentava aquele discurso. A igreja, a ciência, a medicina. E aí, quando a gente vai falar de sexualidade, Freud e depois de fetichismo, a gente não pode esquecer que a sexualidade nessa época era uma sexualidade regulamentada. Sim. Né? Você trabalhou com Foucault, né? Sim, no mestrado. Isso. Então, a gente sabe muito bem que Foucault já denunciou isso. Isso, ele fala de uma ciência sexualis, né? Isso. Lá no primeiro volume da História da Sexualidade. Eu gosto muito desse texto de Foucault. Então, a gente aprendeu com Foucault, lógico que a gente aprendeu Freud não, mas assim, só para... Né, sim. A gente aprendeu com os nossos pensadores que a história da sexualidade, a história da criança e a história da família foram conceitos forjados, ou seja, criados na modernidade. Philippe Arrier. Exatamente. Michel Foucault e Monchamblin, gosto muito dele. Tá? Sim. Que é um historiador. Esse eu não conheço. Não, ele vai falar sobre a história do orgasmo no Ocidente. A história do orgasmo. Que porque massa. tudo começa por aí, né? E tem outro também teórico que eu gosto muito, não sei se você conhece, Thomas Laquet. Não. Que é a invenção do sexo, dos gregos a Freud. Todos eles vão falar isso. Então, o que é... por quê? Né? O que é que se tinha na época falando sobre isso, né? Em que a sexualidade... Veja, sexualidade é uma coisa, sexo é outra. Sim. Né? São duas coisas diferentes. A sexualidade é do campo dos jogos já preliminar, né? Daquilo que alimenta e anima a pessoa, e o sexo é o ato propriamente dito. Então, o que é que se dizia naquela época? Que a sexualidade tinha fins e meios reprodutivos. Sim. Tá? E aí eu tô em Monchamblin, tá? Monchamblin vai contar toda essa história, né? De que a sexualidade foi muito regulamentada, coibida, e aí existia, né, um manual para a mulher, né, mulher casada, ou que viria casar, como se deveria se comportar em 4 paredes. Se toda ação requer uma reação, o que é que acontece nesse tempo? Né? Pipoca os bordéis. Sim. Pipocando os bordéis, acontece todo tipo de situações, como filhos indesejados, os filhos que são considerados não legítimos, as doenças venéreas e tudo mais. Uhum. Então, de um lado, nós temos a mulher privada, do outro lado, nós temos a mulher pública, né? Já contornando esse lugar. E aí começa, já que eu estou falando que a igreja contribuiu com isso, que a ciência contribuiu com isso, e a medicina também, porque se a gente pensar com Foucault, era um biopoder, né? Seriam os soberanos dizendo como e quando, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai entrar as questões das perversões e degenerências. Né? Era a maneira certa de fazer a coisa. Fora daquilo, você era um perverso. Sim. E o que é que acontece com Freud? Freud vai subverter isso. Primeiro, ele vai dizer, para com isso. Né? A perversão, e eu vou chamar de perversão sexual, para fazer uma diferenciação com a perversão da posição subjetiva e estrutural, mas é uma perversão sexual que é comum a todos. Né? Freud diz, para com isso. Sexualidade tem um termo
bem interessante, é perverso polimorfa. A criança é. Especificamente da criança? Mas a gente não perde isso. Eu não sei de as pessoas tiraram que a criança sai de jeito, não sai, né? Para que a gente delimite bordas, limites e fronteiras no corpinho da criança, tá? É preciso que exista um outro que delegue isso a essa criança. Como assim, né? Vamos lá. A linguagem. Filho lindo, cadê o pezinho da mamãe? Aí ele, pá, mostra o pezinho, né? Então, é o filho da mamãe. E aí eu tô no que é bom. Não vou nem chegar no que seria, né, destruidor. No sentido de uma criança, que é o que eu tô trabalhando. Tô no bom. Tá. Então, é isso que a mãe vai fazer. A mãe é o cuidador, tá? Vai fazendo, vai nomeando essa criança, banhando essa criança de linguagem, dizendo o pezinho da mamãe, coisinha linda de mamãe, cadê o beijo, não sei o quê. E aí ela vai delimitando, e aí Freud vai falar isso, né? Lá no narcisismo é a fase intermediária entre o autoerotismo, mãozinha na boca e se satisfazendo com aquilo, e a relação do objeto, né? Isso, ele tá ali no meio, que é essa questão da mãe produzindo bordas e limites. Então, quando Freud, porque Freud é atual, acho que eu estou repetindo isso para que fique bem claro que Freud, ele tem ideias que a gente até hoje entende, e claro que vai ter textos problemáticos. Sim, né? eu ia mencioná-los. Textos que a gente precisa revisitá-los, reformulá-los. Relê-los. Isso. Entender o que... Por exemplo, fetichismo. Fetichismo é um texto que a gente precisa entender o que Freud está dizendo. Na verdade, teve um monte de gente que fez isso, digamos, por nós, ou antes de nós, né? Eu sei que você tem uma intimidade com Lacan também. Lacan foi um cara, acho que... Qual que é a importância de Lacan? Veja se a minha expressão está equivocada. Na atualização do conceituário psicanalítico. Vamos lá. Qual a importância? Eu sei que tem a questão da volta ao inconsciente, né? O retorno ao inconsciente. Acho que Lacan tem uma importância enorme nesse sentido, na década de 50. Então, Lacan... primeiro, eu preciso dizer que Lacan é fenomenal, né? O que ele pega é incrível. Incrível. Ele faz uma coisa impressionante. Mas a questão de Lacan começa com... Lembra que eu disse que quando estourou a guerra, os psicanalistas precisaram correr e eles foram abrigados em certos lugares. Um deles foi a Inglaterra. Teve livro, montanha de livro queimado, livros de Freud e de outros autores do movimento queimados em praça pública pelos nazistas, né? O clima ficou terrível. E Freud ainda faz um xiste com isso, né? Eles estão civilizados, porque em outros tempos seria eu conheço essa afirmação, é verdade. Freud, você vê, né? Quando Freud vai escrever o xiste, né, que é a piadinha, ele vai dizer que pessoas que trabalham com xiste, né, que tem essa forma de piadinha, de brincadeira, tem um eu muito fortalecido, que você é capaz de fazer piada de si mesmo. Né? É nesse texto do xiste que Freud faz essa afirmação? Não? É outro canto. Mas fazendo um paralelo. Sim. A importância de Lacan é que Lacan, ele começa a flertar com a psicanálise. Né? Quando ele está lá pensando sobre o que está acontecendo. E aí ele tem uma grande questão, que é verdadeira, sabe? Ele vai dizer, acho que é isso. Esqueceram Freud? Por isso que é um retorno a Freud. Lacan... um retorno a Freud. No inconsciente. Quer dizer, o inconsciente arrebosta. Está subjaz. Ele vai dizer, não, peraí. Lembra que eu disse que Freud ficou do lado de Ana Freud, que é a filha? Sim. Que ela vai privilegiar o eu. Então, o que é que acontece? Estavam se privilegiando o eu, a casinha do eu. E a psicanálise é a casinha do inconsciente. Porque, não sei se você chegou a ler Ana Freud. Não. É só um mecanismo de defesa. Né? É um eu que pode ser ensinado. E era tudo que não é pensado a psicanálise. Tá? Mas essa produção é pós-freudiana? Ela produz isso depois da morte de Freud? Ela tem um apoio de Freud. Lembra que eu disse que elas começam a brigar? Brigar, que eu digo, de forma divergente na teoria, Melanie Klein e Ana Freud. Isso está lá na biografia de Melanie Klein. As duas, né, tentando mostrar que... São contemporâneas. Sim. Sim. Só que aí Freud já está bem debilitado pela doença dele, né? Sim. E aí, o que é que acontece? Se estoura essa ênfase no eu. Aí Lacan não gosta. Né? Lacan vai dizer, não, peraí. Não é assim, não.
como ele é, né? Vamos fazer um retorno a Freud. Mas foi tão rápido, né? Porque Freud morre em 39. Sim, 23 de setembro de 1939. Que massa! E Lacan está fazendo essa provocação, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas Lacan está fazendo essa provocação nos primeiros anos da década de 50. Então, só se passaram 10 anos Uhum. para Lacan fazer esse diagnóstico da necessidade de um retorno a Freud. Isso que eu estou dizendo. Foi rápido essa tentativa de apagamento ou não? Ou está errado a minha? Eu não diria pagamento. Ah, Eu diria que talvez. Veja, vamos caminhar comigo. sim, Voltar um pouquinho no tempo. Freud começa a delimitar o eu em 1923, que é aquele texto O Eu e o Isso. sim. Porque até então Freud estava preocupado em todo o processo primário e secundário. Tá? O que era traços, rastros e pegadas da experiência afetiva e singular de cada um. Né? Então, em 1923, olha a virada em 1920. Em 1923, Freud vai dizer, não, eu preciso entender o eu. Né? Então, em 1923 ele faz isso, depois ele entra nas questões culturais, sociais e políticas, né? Como nos textos que a gente já mencionou aqui. Sim. E depois se estoura isso, essa preocupação com o eu, né? Do que o eu vai fazer com isso. Ferenczi, né? Ele tem uma contribuição desde os bastidores, né? Que talvez Freud não rompesse com ele, né? Diante da sua técnica, né? Porque ele vai dar todo um acolhimento, né? Às pessoas que não têm lá. Né? E aí a gente vai ver isso muito, muito claramente na literatura de Kafka. Os 100 lugares, né? Que hoje a Sim. gente tá vendo isso, qualquer coisa eu posso resgatar Freud. Hoje a gente está vendo essas pessoas dos não 100 lugares, os imigrantes, que não pode aqui, não pode ali, Uhum, uhum. né? Que tem que Sim, abandonar sim. sua língua mãe, que tem que abandonar todas as questões para se submeter a um outro tipo, e isso aconteceu lá atrás, né? Então, Sim. voltando a Lacan, porque para não me perder, Lacan disse, não, peraí, vamos fazer um retorno a Freud e ser fiel a Freud, mas a gente sabe que a teoria lacaniana é uma outra coisa. É lógico, porque imagine só, tá? Se eu delimitei o campo teórico-metodológico da psicanálise freudiana, eu tenho que fazer isso com o Lacan. Lacan é Sim. filho do estruturalismo. Né? O estruturalismo é a virada linguística, você estudou isso, Sim, né? estudei, Ele estudei. vai dizer, olha, não é sobre o cientificismo, não é sobre o compreensivismo, mas é sobre uma questão de estruturas que está por trás disso. Hoje, e aí eu pensei, sabe? Dito isto de Lacan, eu pensei que a sua pergunta para mim, inicial, não seria só sobre por que Freud é tão atual, mas eu pensei que você fosse mais ousado. Perguntaria para mim assim, o Édipo hoje existe? Mas eu estava prontinho para fazer essa pergunta. Prontinho, prontinho. Eu vou introduzir essa pergunta, assim, e não só sobre Édipo, outros conceitos também, né? Uhum. Porque enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa, de uma leitura que eu fiz na graduação, de um cara que com certeza você conhece, que é o Renato Mezan, Sim. que é um psicanalista famoso, né, no Brasil. E eu fiquei indignado com um texto que uma professora maravilhosa passou na época, a Eliane Leitão. Você deve conhecer? Não. Não? É uma pessoa muito interessante aqui da psicanálise. E ela passou um texto do Renato Mezan, e o Renato Mezan, o texto era enorme, mas eu fiquei tão marcado por uma comparação que ele fez, porque eu fiquei indignado na época. Hoje eu leio com tranquilidade. Ele dizia assim, ele fazia uma comparação entre a psicanálise enquanto um corpo teórico e outras, digamos, psicologias, né, da época. E o Renato Mezan dizia assim, Michele, a psicanálise está para essas psicologias como um piano está para um tamborzinho, em termos de nível de complexidade, né? O piano é um instrumento extremamente complexo. A gente toca, são teclas, mas se a gente abrir, são cordas, é um mecanismo muito complexo. E eu fiquei indignado, digo, rapaz, que arrogância, né? Uhum. E aí, de fato, eu fui pensar nos conceitos. Tem muitos conceitos muito, muito interessantes. Você já acabou citando vários deles. Você fala em Édipo, você fala em sexualidade, você fala em fetichismo. Eu quero te ouvir falando sobre isso.
Porque eu fiz doutorado em linguística, que é análise do discurso. E na análise do discurso, a gente fala em formações discursivas. Então, por exemplo, uma mesma palavra, ela tem sentidos diferentes em formações discursivas diferentes. Então, por exemplo, a palavra fetichismo, na formação discursiva do marxismo, é uma coisa. Na formação discursiva da psicanálise, é outra coisa. E alguns termos, a psicanálise, por mais crítica que ela receba, é inegável a penetração profunda que a psicanálise tem na vida do Ocidente e no senso comum, inclusive. As pessoas repetem os termos freudianos com imprecisão, né? E muitas vezes simplificado, mas eu acho isso um grande mérito da psicanálise. Enfim, feito essa colocação, eu queria te ouvir falar sobre alguns desses conceitos. Assim. Por exemplo, você colocou Édipo, né? Bora começar por sexualidade. A gente passa por sexualidade, por Édipo e por fetichismo. Sexualidade. Freud é acusado de ser um redutor da experiência humana à dimensão sexual e libidinal, mas eu suspeito que as pessoas não entendam bem o que é sexualidade em Freud. Bora começar por aí. Vamos sim. O que é em Freud? Tá, bora começar por sexualidade? Vamos sim. Vai lá. Então, sexualidade começa no texto de Freud de 1905. Sim. Assim como eu iniciei fazendo a metáfora do pequeno Hans, vou também falar um pouquinho dos bastidores da psicanálise. Estamos em 1905. Freud escreve um texto chamado Os Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, todos os médicos vienenses estavam lá prontos. Esse texto é o texto inaugural. Sobre a teoria da sexualidade. Sim, na obra de Freud? 1905. Perfeito. 1905. É bem cedo, historicamente. Né? Assim. Imagina. Né? E lembra que eu disse que tinha toda uma questão sobre a sexualidade em voga na época. Uma moral vitoriana repressora. Isso. Então, 1905 está lá, Freud foi falar sobre o seu texto. Sim. Que basicamente, simplificando, melhor dizendo, é Freud dizendo que as crianças não eram essa flor de candura. Assexuadas. Mas que elas eram perversas. A expressão é essa? O termo é esse? Perversa polimorfa. É sim, que a gente já falou aqui. Traduzindo, perversa polimorfa, que se obtém prazer por diversas formas. Polimorfa, muitas formas sem formas. Sim. Aí, esse mesmo texto é o texto tão dado em muitas graduações, em muitos lugares, que não seja especificamente de psicologia, porque aí vai saber essa diferença, é onde está os desenvolvimentos psicossexuais. É nesse texto. Sim. De 1905. Sim. Então, Freud está ali falando que a criança, ela obtém prazer por diversas áreas do corpo. Né? Aí depois seria oral, todo mundo sabe, né? Oral, anal, a tátil, a pele. Depois, toda essa sexualidade, ela vai se unificar para ser a fálica, a questão da sexualidade, da puberdade propriamente dita. Mas até então, todas essas áreas são prazerosas para a criança. Sim. Dizer assim, erógeno, tá correto? Sim, são áreas erógenas. Sim. Então, Freud está lá. Imagine quando Freud começa a falar, vai saindo um, vai saindo outro, vai saindo outro. Imagina. E quem fica escutando Freud do começo ao fim é Jung, que depois vai virar arqui-inimigo dele, né? Sim. Não concordar com algumas coisas. Mas primeiro discípulo fiel, né? Sim. Primeiro discípulo fiel. Arqui-inimigo lá na frente. Lá. Mas assim, ficou até o fim, achou interessante. Deixa eu ver o que esse cara tá dizendo. Aí com ele vai se juntar as chamadas psicanálise das quartas-feiras, que são os encontros, reuniões, por falar de psicanálise. Né, Antes de você seguir, Michele, se você quiser, fique livre para, no seu próprio raciocínio, você já vincular com Édipo e com fetichismo. Fetichismo eu tenho uma curiosidade muito grande, deixa eu ouvir falar sobre isso. Tá? No seu argumento, fique livre para já conectar com esses outros dois conceitos. Então, Freud vai dizer que a sexualidade humana ela é perversa. Sim. Ela vai dizer que a criança é perversa nesse sentido, porque não tem nada melhor para uma criança do que olhar pelo buraquinho da fechadura. Não tem coisa mais gratificante para uma criança de passar correndo sem a roupinha, né?
por uma visita. Então, esse perverso aí não necessariamente, não tem aquela conotação moral ou moralista de perversão enquanto maldade. É uma... É porque eu sei que tem uma dificuldade danada em traduzir os termos, né? Tem uma nova tradução, inclusive em curso. Eu dizia assim, tudo que você está dizendo é a expressão de uma pulsão Sim. do indivíduo. Eu tentei evitar o termo pulsão para não... Eu sei que tem problemas. Não, eu gosto do termo pulsão, não gosto do termo distinto. Tá. Porque eu acho que pulsão, ela tem um posicionamento político. Porque se eu disser que é extinto, você vai dizer que é biologicamente pré-determinado. É inato. E aí vai dizer que a mulher nasceu para ser mãe. Não tem relação com a cultura. Autoriza o homem a atrair. Essas coisas que aconteciam naquela época. Entendo. Tá? Então eu prefiro pulsão. Então pulsão é uma mitológica de Freud. Né? Já que a gente vai entrar no mito, vamos por aí, né? Sim. Então, o sensacional o conceito de pulsão de Freud, é o que dá sustentação a tudo, que é uma força que só quer satisfação. Ela não para enquanto não... Por isso que eu falei da pulsão de morte. Empurra para o nada, né? Então, a pulsão é isso, né? Aí, eu já estou no final de Freud, eu já passei do 1900, então, se a gente passou do 1920, nós teremos duas pulsões, a de vida e a de morte. Para ficar mais simplista, porque se eu voltar nas pulsões de autoconservação sexual, né? Vamos lá, pulsão de vida e pulsão de morte. 1920 já. Então, aquilo que nos guarda e nos protege enquanto conservação da espécie e aquilo que nos leva para o abismo. Na mesma proporção. Então, isso é a pulsão, isso está em todos nós. Então, quando Freud vai falar sobre a perversão, que isso é normal no humano, não é no sentido, exatamente isso, não é no sentido moral, não é no sentido de maldade, não é no sentido de uma psicopatologia, mas no sentido banal e comum do termo, todos nós somos. Sim. Tá? Por isso que viver é uma droga, né? Porque qual que é o papel da cultura? Tá lá no mal-estar na civilização, né? Restringir a pulsão. Exatamente. Me permite entrar um pouquinho em Sade? Vai nessa. Tá, Sade Marquês de Sade. Sim. Tá aqui essa conversa agora. Vai pra já que entramos na perversão, vai para umas 4 horas. Viu? Tem um livro maravilhoso sobre perversão, né? Da Elizabeth Roudinesco. Você leu esse texto? Não li. A parte... Tá. Ou é a parte ou é o lado obscuro de nós mesmos? Li. É porque o Dinesco eu tenho... Você não... Tem uns minhas questões com ela. Tá bom. Tá, vamos lá. Eu tô no século XIX, né? Vamos para o Marquês de Sade, que vem um pouquinho antes. Por que eu tô citando o Sade? Porque eu acho que eu tô querendo ir nos extremos para ficar mais compreensível, né? Então, o Sade já sacou isso. Da pior forma. Sim. Tá? Tive que ler Sade, Marquês de Sade, o Libertino, né? Porque o meu projeto de pesquisa é sobre crueldade, então eu precisava entender qual é a diferença entre sadismo e crueldade. Eu sei que não precisa entrar nesse mérito agora, existe uma diferença grande, mas para isso eu tive que suportar a leitura do Marquês de Sade. Suportar? A palavra é essa. Suportar o teatro radical e absoluto da indiferença humana na obtenção de prazer. Mas o que me... Essa é uma literatura produzida por Sade ou sobre Sade? Não. Por Sade? Eu li Sade. Sim. Justine, O Marido Complacente, Os Crimes de Amor, todos esses... Tá tudo traduzido? Tudo traduzido. Perfeito. Tá? Sabe qual é a particularidade de Sade, quando você consegue suportar, né, o que tem ali? Olha o que Sade vai fazer. Ele vai dizer assim, caro leitor amigo. Ele te chama de amigo. Começa. Você está prestes a iniciar, a escutar a narrativa mais impura de todos os tempos. Mas, caro leitor, bem delicadamente, leia devagarinho, leia com cuidado, e tem alguma coisa que você vai gostar. Ou se reconhecer. Imagine um banquete, eu estou citando de cabeça, tá? Imagine um banquete, caro leitor. Se sirva do que você achar melhor. Eu tô achando legal essa sua interpretação. Porque eu fico imaginando. É o efeito que o texto produziu em você, né? Como se o Sade tivesse com essa entonação, que é interessante. E o texto sugere mesmo. Os textos sugerem Todos isso. Os textos dele, ele faz isso. Você percebe o que é que ele está fazendo? Ele está seduzindo. Ele está te chamando de amigo. Sim. São amigos. Falam intimidades.
E aí e Justine, né? A coitada sofre que só. Justine, ele vai dizer, vou começar a narrar essa cena terrível. Então, em Justine, ele vai fazer o quê? Ela sofre que só, né? Ele vai fazer, caro leitor, essa cena eu não vou descrever. Deixarei para você imaginar, se assim for possível. Então, assim, ele chama você para cumplicidade. Porque eu estou resgatando Sade para Sim, mostrar isso que Sade estava querendo denunciar. Que existe uma maldade no humano. sim, sim. Olha a diferença. Você citou mostrar na civilização. É preciso restringir a pulsão. Isso. Sade vai dizer só a felicidade na maldade humana, na indiferença, no egoísmo. Né? E você está muito claro lá nos textos de Sade. Então, a perversão, lógico que Sade ele é de 1740, vai morrer em 1815, se não me engano. Sim. Ele fica preso escrevendo isso, né? Ele é um criminoso e tal. Criminoso não. Qual foi o crime que Sade cometeu? Fugiu com a cunhada. Aí foi preso. Para aquela época é um crime, né? Então, ele vai escrever, né, preso. Sim. Então, ele vai mostrar essa questão da perversão, né, disso que é muito natural do humano e tudo mais. Freud vai trazer isso não como uma psicopatologia, mas dizendo, olha, isso é uma coisa banal, comum, que acontece com todo mundo. Sim. Certo? Com todos nós. A criança passa por isso, ele vai detalhando cada astúcia, né, Eu imagino que essa literatura, voltando a Sade rapidinho, eu imagino, veja, se Freud, né, que é um médico por formação, não é ouvido, é rejeitado, eu imagino então que essa literatura de Sade tenha demorado para se tornar um pouco mais difundida. Rapaz, eu não sei nem se foi, porque ela foi proibida. Mas sim. E as pessoas nem tem, eu acho que poucas pessoas, eu conheço poucas pessoas que leram Sade. Só as pessoas do meu meio de pesquisa. Sim, imagino que sim. E é interessante. Agora é aquela coisa, tem que suportar. Michele, em Marx, bora para o fetichismo. Vamos. Em Marx, o fetichismo eu também vou tentar resumir, porque é um conceito gigante, tá? Em Marx. Mas eu vou resumir. Em Marx, o fetichismo é o seguinte: eu ignorar. Eu estou aqui com um relógio, tá? Um relógio bom que me aponta a minha frequência cardíaca, diz quantas horas eu dormi e tal. Em Marx, o fetichismo é o fato de que eu me relaciono com isso aqui como se eu tivesse colhido isso aqui numa árvore. Eu ignoro que isso aqui é fruto de um processo produtivo que foi produzido a partir da exploração do trabalho de pessoas que eu completamente desconheço. Né? Então, o fetichismo é isso, é essa relação quase mágica com a mercadoria. Freud e Marx não são contemporâneos, eu sei, Marx um pouquinho antes. O que é esse fetichismo na psicanálise? Tem alguma relação com isso? O fetichismo... Tem alguma relação com essa noção marxista? Sim, é porque o fetichismo... Sim, tem. Mas eu preciso caminhar para que não se haja equívocos. Sim. O texto de... O fetichismo... É um texto, né? É um texto, de 1927. Sim, sim. Sim, Freud vai pontuar isso lá em 1905. Mas, existe fetichismo. Já está dizendo que as perversões é comum do humano, tá? E aí, no texto de 1927, o que é o texto fetichismo de 1927? Isso, vai lá. É sobre as defesas. Não é sobre patologizar uma prática de obtenção de prazer. Não é sobre isso. Freud ali... Em Freud. Tá? Mas sim, tem essa questão de objeto. Eu estou dizendo por que eu fiz... Desculpa te interromper. Por que eu fiz essa observação em Freud? Porque tu sabe muito bem que tem uma literatura psicopatológica, psiquiátrica, médica, sobre as parafilias, que até hoje coloca fetichismo como uma dessas parafilias, ou seja, como um transtorno da conduta sexual. Por isso eu apontei em Freud. Fetichismo não é isso. Em Freud, não. Freud não está preocupado em engrossar o caldo, né, das psicopatologias. Sim. Freud está preocupado, que eu acho que é o que... Gostei disso. O que se preocupa a própria psicanálise, né? Os direcionamentos clínicos singulares de cada um. Lógico que Freud vai apontar cada caso é um caso, né? É um texto pequeno, fetichismo. Acho que tem 5 páginas, se tiver muito.
sabe? No primeiro parágrafo, Freud já diz, vai falar do brilho do nariz. Olha, tem um brilho no nariz que despertou, contagiou o prazer numa paciente minha. E vai falar do objeto fetiche. Vai dizer assim, olha, gente, todo mundo tem um objeto fetiche. Você tem o seu, eu tenho o meu, cada um tem o seu. Mas esse objeto fetiche é um objeto que ele vai deixar circular melhor o prazer. Que o prazer flua como deve ser. Agora, existe um tipo de fetiche que aí vai depender se as defesas, lembrando, ou o recalque ou a recusa, né? Agora vai ter um direcionamento da defesa em que esse objeto vai se cristalizar. Esse objeto vai monopolizar a cena. Sem objeto, não há nada. Não importa você. Você lembra que eu falei de Sade? Sim. Não é a pessoa que desperta o desejo no libertino. É o que eu posso fazer, e pode ser qualquer pessoa. É o que eu posso de maldade fazer com você. É o que eu posso exercer de indiferença humana. Se a gente voltar que não se trata de indiferença, não se trata de um sadismo, né, o fetichismo, mas se trata, se a gente for nos extremos, né, já que a gente está lá, se esse objeto se cristalizar, se só precisar do objeto, né, qual é a conduta clínica? Mas não é para psicopatologizar. Mas qual é o direcionamento clínico disso? Aí é Freud pensando. Ai, o fetiche é algo comum, contingencial, banal, blá, 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 de todos nós. Agora, tem algo na cena, mas para falar da cena eu preciso falar do Édipo. Vai lá. Tá? Importante. Porque o Édipo, sim, existe o Édipo hoje? Claro que sim. Claro que sim. Porque o Édipo não se trata da família tradicional da Viena do século XIX. O Édipo é exatamente o mito. O Édipo é uma experiência universal, Michele. Isso. Michele, você vai ser atacada. Vamos lá. Não é por mim, não. É por muita gente que acompanha isso aqui no YouTube e no Spotify. Imagine Vou assim. perguntar de novo. O Édipo é uma experiência universal? Sim. É um mito. Mito de Édipo. Né? É a triangulação que ali se existe. Sófocles. Exatamente. Lions e tudo mais. Veja que no mito, eles não sabem. Édipo não sabe que Jocasta é mãe dele, né? E mata o pai sem saber. Isso é a grande questão, porque o mito, veja só, o que é o mito? Eu vou começar dizendo que ele não é. Não é uma mentira. Boa. O mito não é uma mentira. Tamo junto. Então, o mito, ele é uma... Isso eu bebi de Claude Lévi-Strauss, tá? Em toda a antropologia dele. Então, o mito, ele é uma transmissão oral, subjetiva e coletiva. Traduzindo, são alertas e avisos. Disso que eu já estou tentando contornar, dessa fúria do humano. Dessa indiferença com o outro, desse egoísmo que é próprio de cada um, né? Que Sade já demonstrou ali a partir do sadismo, né? Mas que os mitos estão ali para demonstrar que, tome cuidado. Cuidado, existe isso. Porque Claude Lévi-Strauss, quando vai fazer a mitológica dele, do cru e cozido, ele vai dizer, olha, o que nos interessa são as categorias empíricas. Não é abstrata como a nossa ciência. Por exemplo, o cru e o cozido. Né? Tem uma grande diferença. O cru seria da ordem da natureza e o cozido da ordem da cultura. Então, o que Lévi-Strauss está dizendo? Olha, gente, você não pode interpretar um mito a partir da sua cultura. Você está inserido na cultura e entender o que aquilo está dizendo. Traduzindo de forma muito simplista, o Édipo é um mito que se deve ser entendido a partir do que está sendo colocado ali. Ou seja, o que Freud está dizendo? De uma forma mais simplista, porque não temos tempo para isso. A criança vai atravessar uma aventura individual. E que aventura é essa? Uma aventura em que ele vai ter que lidar com recusas, desejos incestuosos, rivalidade, raiva, amor e tudo mais. E a questão do gênero, Shelley? Boa! A questão do gênero, né? Édipo é um homem. Sim. E a experiência das meninas? Não tem... Não tem essa... Não, O Édipo...
Eu já ouvi leituras sobre complexo, aí bota o nome feminino. Bota o nome feminino. Electra. Pronto, não tem isso, não tem Freud. Certo, Se sim. não tem Freud, para Sim, mim não sim. tem validade. Tá? Não tem isso. Freud fala tanto fetichismo, no texto fetichismo, como Édipo, é no masculino, tá? Mas é isso que eu estou tentando contornar o tempo todo. Freud é da sua época. Sim. Né? Então, mas isso não impede de a gente fazer a leitura da mitológica a partir de Claude Lévi-Strauss, entender que aquilo ali, independente, né, de quem esteja ali funcionando. Por exemplo, eu disse que isso é uma aventura individual da criança, né? Porque Freud vai dizer que existe. Aí isso eu estou no bom sentido. Não peguei aí nenhuma criança desprezada, abandonada, violentada de todas as formas. Eu estou numa criança que foi amada. Tá? Uhum. Então, Freud está dizendo, tem um momento que ela vai ter que se haver com isso, né? Fazer suas escolhas, fazer uma construção de si, que é a constituição da subjetividade, né? Arrumar seus próprios endereçamentos, entender como é que vai ser. Então, ela tem que partir de algum lugar. Lembra que eu falei que Freud sempre vai na origem das coisas? Sim. Então, a criança... e aí eu estou nos extremos, vamos comigo nos extremos também, porque fica melhor para entender. Então, é nesse momento que a criança se pergunta, eu fui uma criança amada pelos meus pais, dependendo da configuração familiar, independente. Ou eu fui uma criança que minha mãe foi assassinada, independente da configuração familiar. Sim. Isso é o que vale. É o processo afetivo que a criança atravessou para construir o seu mundo e seus endereçamentos. É sobre isso, Édipo. Vai é sobre isso. É sobre isso. Mas Freud, o que tinha na época era isso, e foi o que ele nos ofereceu. Maravilha. Só para terminar, tu conhece... Eu vou te fazer essa pergunta porque eu li esse cara, eu li 2 livros dele em sequência, porque eu achei fantástico. Um cara chamado Juan Domenico ou Dominique Nasio. Násio. É uma figuraça, né? É uma figura conhecidíssima. É um argentino radicado na França, se eu não me engano. Você tem proximidade com a obra desse camarada? Ele não é lacaniano? Ele é lacaniano. Acho que ele é sim, isso aí. lacaniano. Eu li 2 textos do Nasio. E que autor fantástico, você fica com vontade de... Eu li só um livro e eu acho que foi sobre a fantasia. Não, faz muito tempo. Então, assim, eu não... eu li um livro deles, o primeiro livro foi sobre repetição, ele fazendo um comentário de um texto de Freud sobre repetir, recordar, elaborar. É isso? Um texto freudiano, ele comentando esse texto. Achei fantástico e depois li A Dor de Amar, que, na verdade, é um livro sobre luto. E eu fiz um monte de leituras sobre esse tema, luto. E eu fiquei encantado, é um autor da psicanálise que eu acho que eu lerei mais. Eu tenho essa coisa, assim, quem me conhece sabe de perto, apesar de nunca... Fiz análise há alguns anos, apesar de nunca ter me tornado analista, mas eu reconheço o lugar da psicanálise na cultura do Ocidente. Não é entre as psicologias, não. É o lugar que a psicanálise tem na cultura ocidental como um todo, né? É inegável. Eu já disse isso aqui no podcast e vou repetir na sua presença. Primeiro, assim, eu não comparo a psicanálise com as outras abordagens da psicologia. Acho que a psicanálise é uma outra coisa, né? É uma outra... Tem esse debate aí, é ciência, não é ciência, com a Natália Pasternak de um lado, Christian Dunker. Eu, enfim, não faço essa comparação. Mas se essa comparação fosse feita, eu entendo que a psicanálise está anos-luz na frente da maioria das abordagens, principalmente em função da sensibilidade para com os efeitos da cultura. A psicanálise não só enquanto uma leitura do indivíduo, mas como uma ferramenta para ler os fenômenos da cultura. E sempre foi assim, né? Não é uma coisa de agora. Freud sempre foi esse cara interessado em história. Édipo é uma categoria da mitologia grega, tem Thanatos, tem Eros, né? Narciso, né? Narciso, exatamente. Freud era um cara antenadíssimo nas questões do próprio tempo, essa coisa da guerra, né? Então, a psicanálise continua tendo, sim, para mim, apesar de não ser psicanalista, um lugar absurdamente especial, repito, na cultura do Ocidente. Nosso tempo foi embora. Que pena. Eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui, Michelle, eu vou te perguntar, você está nas redes sociais? Tô. Você gosta desse negócio das redes sociais? Não sei se eu gosto, mas eu tô. Gostei. Você está onde? Onde é que você está? Quais redes que você mais usa? O Instagram. Sim. Deixa aí então para a turma. Michelle, 2 L's e 1 E, _ CL.
CL Calheiros. Né? Calheiros Seu Lima. sobrenome, o pessoal te encontra lá. E o que é que o pessoal encontra lá no seu Instagram? Vai encontrar textos sobre psicanálise, literatura que eu amo. Textos seus? Meus. Sim. E social. Minhas 3 paixões. Psicanálise, social e a pesquisa também, que faz parte disso. Se eu não pesquisasse, eu não conseguiria escrever. Isso, é verdade. O pessoal já colocou aí na tela. Eu sempre faço questão de deixar isso aí, porque as pessoas podem entrar em contato contigo também por lá? Pode, ou por e-mail, Michele, 2 L's e 1 E, Sim. Calheiros, @hotmail.com. Perfeito, perfeito. Michele, eu senti tanta densidade, assim, tanta apropriação, embora não me surpreendeu, porque eu já lhe conheço, que eu acho que a gente ficaria conversando aqui umas 4 horas, mas o podcast só tem uma, né? Cada episódio só tem uma, tá? Temos que lidar com a castração, né? Temos que lidar, exatamente. Mas quem sabe a gente abre outras janelas para você voltar aqui para a gente conversar sobre outros temas. Eu quero primeiro te parabenizar por tudo, pelo teu trabalho de professora, de pesquisadora, de analista, e te agradecer. Eu sei que você deve ter uma agenda aí movimentada, mas muito obrigado por você ter reservado essa horinha aqui com a gente. Eu que agradeço. Queria agradecer, eu acho que eu queria trazer as palavras de Barthes. Vai lá. Ele foi chamado para o Collège de France, né? Um colégio muito para a cadeira de... Fala em Collège de France, Solano de Foucault. Pronto os mesmo. Os cursos lá, né? Collège de France. Para a cadeira de semiologia e literatura. Sim. Ele vai dizer assim, eu vou repetir o que ele disse, que eu acho tão bonito. Ele vai dizer... falar sobre a honra e a alegria. É uma honra e uma alegria esse convite, né? Sim. Apesar de que a honra pode ser imerecida, mas a alegria ela é autêntica. Obrigada. Que maravilha, minha gente, que chique. Valeu mesmo, Michele. Até uma próxima. Até. Gente, que maravilha, ó. Principalmente você. Bom, eu sei que esse podcast é acompanhado por todo tipo de gente. Por gente que não é psicólogo, por psicólogos, por analistas, por estudantes. Eu sei que tem muita gente apaixonada por psicanálise que acompanha, e eu vou dizer para vocês, o que a gente teve hoje aqui foi não uma conversa, foi uma aula, né? Foi uma aula. Então, assim, ó, se é o seu caso, faça o seguinte, pega esse link e pulveriza esse link aí, distribui, coloca no grupo da faculdade, no grupo da família, manda para o amigo que não entende bem, assim, que gostaria de entender melhor o que foi dito aqui. Eu acho que a gente teve uma verdadeira aula, vale muito a pena a gente divulgar essa conversa, tá bom? Bom, você que chegou até aqui no YouTube e no Spotify, eu quero lembrar você desse QR Code aqui em cima da tela. Esse QR Code vai levar você para dentro da plataforma Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos, tá bom? Então, vai lá, aponta a câmera do seu celular, aproveita, entra lá. 7 dias de graça mesmo, né? Assiste às aulas, faz os cursos, tem os certificados. Não perde não essa oportunidade enorme de crescimento e de aprimoramento aí acadêmico e profissional, tá certo? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui no YouTube e no Spotify. Cuidem-se todas e todos, um grande abraço e até o próximo episódio.